Olá, daremos início à nossa aula de Direito Constitucional 2, seguindo o nosso cronograma do plano de ensino. E conforme está programado, nesse segundo bimestre temos como uma das principais atribuições refletir também a administração pública, né, que é uma temática bem específica do direito público, que não se restringe ao direito administrativo, embora seja o direito administrativo que tem mais atribuições dentro do campo didático de abordar com mais ênfase esta temática. Então, nessa aula, vou me ater, né, aos aspectos mais de ordem constitucional, né, para melhor refletir sobre qual é a função, qual é o conceito, quais são os limites que estão em torno da administração pública. Portanto, né, tendo em vista que é interessante a gente conceituar a administração pública, então, conforme o autor, juiz federal Dirley Cunha, que também é professor de Direito Constitucional da Federal da Bahia, graduação, pós-graduação, ele trata a administração pública como um conjunto de pessoas jurídicas, de órgãos públicos e de agentes públicos. Então veja que existem três âmbitos, né, elencados pelo autor Dirley Cunha, que estão por lei, né, então é a lei que descreve quais são as atribuições, né, dessas pessoas jurídicas, dos agentes públicos e dos órgãos públicos, incumbidos, né, do dever poder de exercer a função ou atividade administrativa, que consiste em realizar atividades concretas, diretas e imediatas, né, diante dos fins constitucionais que estão atribuídos ao Estado. Então, é sempre bom, né, a gente lembrar que a nossa Constituição Federal, no artigo 3º, ou seja, nos princípios políticos, dizem, né, no artigo 3º, quais são os objetivos da nossa República Federativa do Brasil. Então, o exercício, a prática concreta, direta e imediata da administração pública deve dialogar seja com os objetivos gerais, seja com os objetivos da República Federativa, que estão lá no artigo 3º, seja também com os fundamentos da administração pública. Né? Temos um importante fundamento, que é a dignidade da pessoa humana. Né? Temos um importante objetivo, né? Que é combater as desigualdades, né, sociais, não fomentar, né, ou combater as discriminações de gênero, raça, sexual. Então, todas essas atribuições principiológicas estão atravessadas, né, pelas atribuições, pelas práticas da administração pública. Então, quando a gente fala em administração pública, eu não estou me limitando ao poder executivo, né, e nem devemos nos limitar a ele. Né, estamos falando de uma dimensão mais ampla, em que envolve também o poder legislativo, né, e o poder judiciário. E dentro dessas atribuições, aliás, dentro dessa composição, eu também não estou me limitando ao aspecto federal. Né? É importante a gente pontuar que quando nós falamos de administração pública, além dos três poderes, nós também estamos falando dos entes políticos, né? que atravessam esses poderes. Então eu também estou falando da União, né? Que está relacionada à atividade federal, mas estou falando a nível regional, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, quando falamos em administração pública, dessas pessoas jurídicas, desses órgãos públicos e dos agentes públicos, eu estou envolvendo tanto os três poderes como os entes políticos, né, que compõem a nossa República Federativa do Brasil. Né, e que não há hierarquia entre esses entes e nem também entre os poderes, que devem atuar de forma harmônica. Então, como é importante pontuar também que a função e a atividade pública, né, não se resume aos serviços públicos. Né?
quando a gente fala em administração pública, não estamos falando só do serviço de coleta de lixo, ou dos serviços educacionais, ou do serviço de iluminação pública. Estamos falando de várias dimensões que compõem a administração pública. Eu também estou falando do exercício do poder de polícia, que é uma atividade relacionada à administração pública. Estamos falando da atividade de fomento, estamos falando da atividade de intervenção. Então, além dos serviços públicos, é importante a gente pontuar essas outras atribuições que estão em torno da administração. Então, é importante também observar que as atividades administrativas, como eu falei agora há pouco, exercidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, também compreende de forma tangencial atividades que são meramente auxiliares, mas que também são administrativas. Aliás, recapitulando, né, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não se restringem às funções clássicas que foram lhe atribuídas. Então, o Poder Legislativo, internamente, ele também exerce atividades administrativas, assim como o Poder Judiciário. E essas atribuições que são de natureza meramente auxiliares, elas dão apoio, suporte às suas funções típicas. Então, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele vai exercer algumas atividades de ordem administrativas, que não é o elo, né, o ponto central da sua atribuição, enquanto poder judiciário, mas que é importante, né, para melhor administrar, né, o que está relacionado ao poder judiciário. Então, o poder judiciário, o Tribunal de Justiça, ele pode criar, né, varas específicas. Por exemplo, em Uruaçu nós não temos vara da infância, né, mas pode ser assim uma vara específica, se eu não me engano, né, ou uma vara específica de enfrentamento à violência doméstica, ou uma vara da fazenda pública, né, mas essas varas elas podem ser criadas, é uma atividade de ordem administrativa, né, que pode melhorar, né, o alcance do poder judiciário. Então observem que essas atribuições, assim como ele pode extinguir, né, ele pode extinguir também algumas varas, criar outras varas, né, e assim por diante. Então são atividades de apoio, auxiliares, mas que envolvem também esse conceito de administrar, gerir, né? Mas voltando aqui, né, quando a gente fala na administração pública, em serviços públicos, né, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né, ou desde final de 2018, eu sou um agente público que atua dentro da prestação de um serviço público de educação, né, que é realizado por meio da Universidade Estadual de Goiás, que compõe a administração pública indireta, né, até porque ela é uma pessoa jurídica que tem personalidade própria. Mas, de todo modo, né, eu estou ligado, né, à atuação do serviço público, eu particularmente como professor docente universitário. Então, serviços públicos são atividades materiais da administração pública, desempenhada por elas ou por seus delegados, né? Por exemplo, existe a possibilidade das organizações sociais, né, que é um delegado que pode ser, né, convocado para gerir a administração pública, né? Então há essa batalha, né, dentro da administração pública de delegar para outras estruturas externas, né, a prestação de serviços públicos, né? O transporte público, ele é um dos exemplos de práticas que são delegadas, né? O Estado, ele não fornece diretamente, né, via empresa pública, esses serviços. Logo, ele abre licitações, que contrata e assim por diante. Nós temos também, dentro da administração pública, as atribuições relacionadas à polícia administrativa, o poder de polícia, que envolve
tanto comandos gerais, né, uma emissão de regulamentos. Então, o Estado ele emite regulamentos sobre, por exemplo, no âmbito do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros ele tem alguns regulamentos que buscam orientar, né, não só o serviço público, como as atividades privadas ou ligadas ao setor privado, como deve, por exemplo, combater os incêndios. Então, alguns ou a partir de quantos metros quadrados uma empresa deve criar uma empresa ou serviço público, criar uma estrutura de proteção e combate aos incêndios. Então, existem esses regulamentos que são emitidos como, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros, né, que está ligado à Polícia Militar. Então, existem esses comandos gerais, né? A ABNT, por exemplo, né, ela é também essas normas, né, que buscam auxiliar e, aliás, orientar, né, esse poder de polícia, essa polícia administrativa, né, as injunções concretas ou individuais, né, como, por exemplo, as interdições. Tem uma obra, veja, quando uma prefeitura ele embarga uma obra pública ou uma obra privada, né, na verdade, ele está ali exercendo esse poder de polícia, ou mediante atividades preventivas e de controles. Então, algumas atividades ela precisa de um alvará, né, ela precisa de uma autorização. Então, por exemplo, a ocupação de espaços públicos, né, que, por exemplo, uma feira livre, né, uma feira livre que acontece em um espaço público vai precisar, para você montar uma banquinha, você vai precisar de uma autorização, né, que pode ser dada ou pode não ser dada, né. As prefeituras, elas têm seus fiscais de obras. Os fiscais de obras vão fiscalizar, né, verificar se determinada obra está cumprindo, né, as normas técnicas, né, a ABNT, né, então essa fiscalização ela decorre do poder de polícia, dessa atribuição da polícia administrativa, né, a vigilância sanitária, ela vai autorizar ou ela vai desautorizar que um estabelecimento comercial, né, que vende alimentos ou que comercializa, enfim, vai haver toda esse controle que está dentro da atribuição da administração pública. E qual é o objetivo? O bem da coletividade. Então, quando eu vou num restaurante e lá eu me deparo, né, com um informe que aquele ambiente foi autorizado, recebeu um alvará, que passou pela vigilância sanitária, eu, como cidadão, fico mais seguro. Então, essa atribuição do poder de polícia que está relacionado à administração pública, ela é fundamental para garantir o bem-estar da coletividade, né? Além disso, né, dentro da administração pública, além dos serviços públicos, do poder de polícia, nós temos também as atividades de fomento, né? Então é a atividade de incentivo à iniciativa privada de utilidade pública. Então essa atividade de fomento, ela destina-se a subsidiar por meio de dotações orçamentárias específicas ou por outras vias. Então, por exemplo, é possível que a prefeitura, aliás, o município de Uruaçu, para atrair investimentos empresariais, ela destine, por exemplo, uma terra pública para que uma empresa, né, se instale, né, e aí ela pode promover trocas, né, mas esse incentivo ele é extremamente importante. Na Bahia tivemos um incentivo para a instalação da Ford, né, da empresa Ford, né, em que houve isenções e incentivos fiscais bem generosos, diga-se de passagem. Então, o Estado ele pode incentivar o setor privado, mas quando estiver relacionado a uma utilidade pública, né, quando toda a coletividade possa se beneficiar. Geração de empregos, diretos ou indiretos, são uma dessas atribuições, aliás, um desses objetivos, né, nas práticas de fomento, né? E nós temos também, né, dentro das atribuições relacionadas à administração pública, aquelas que envolvem a intervenção.
Então nós temos a atuação direta, ou temos atuações indiretas, ou temos atividades que são monopolizadas, né, pelo Estado. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, né, as sociedades de economia mista, nós temos as empresas públicas, nós temos a intervenção do Estado de combater os cartéis, né? Agora, recentemente, foi aprovado por unanimidade aqui no estado da Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia, e já foi sancionado pelo governador, a criação de uma fábrica de insulinas, que vai ser a primeira fábrica do Hemisfério Sul. Então, será uma empresa pública que vai receber investimentos privados, né? Porque existe uma alta demanda, tanto na Bahia como fora da Bahia, ou seja, no Brasil, né, pela insulina. Então, a Bahia aprovou a criação, né, por lei, né, de uma empresa pública com investimentos privados, mas quem vai construir a empresa pública será o Estado da Bahia. Então, é uma atividade de intervenção. Né? Você está intervindo, né, tanto no desenvolvimento, né, econômico, porque você vai gerar empregos diretos e indiretos, mas também seriam de uma certa forma uma prática de fomento, mas também de intervir no oferecimento, né, de um produto que é fundamental para o tratamento de pessoas que têm patologias que demandam a insulina, né, como é o caso da diabetes. Então, nessa primeira parte da aula eu fiz uma breve introdução do que está relacionado a esta administração pública.